Nosso, nosso estudo é o penúltimo capítulo do livro de Levítico, capítulo 26. Pela graça de Deus, estamos já caminhando para o fim, e esse livro, capítulo 26, ele é praticamente como se fosse uma conclusão do, do, do livro de Levítico. Mas nós ainda vamos ter mais uma aula, que é o capítulo 27, no próximo domingo. Nesse capítulo 26 do livro de Levítico, irmãos, nós vamos ver a, a, as promessas de Deus e a advertência de Deus para o povo de Israel. E essas promessas e essas advertências, elas se refletiram durante séculos depois. Ficou marcado na história de Israel. Por isso que é bom a gente prestar atenção em cada detalhe, porque nós vamos ver o cumprimento dessas advertências e das promessas, né, nas profecias, nas profecias, e a gente vai ver o cumprimento dessas ações. E quando a gente começa a ler o livro de Levítico, estudar o livro de Levítico, Deus vai estabelecendo todas as suas normas, a sua lei para o povo de Israel. Em cada detalhe, seja no proceder entre eles, seja na confecção do local que vai ser utilizado para a adoração, e seja um trato com as pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Ou seja, toda a vida da comunidade de Israel, ela é, ela é registrada no livro, as normas, as leis registradas no livro de Levítico. E essas normas culminam agora num capítulo 26 com promessas. Desde que o povo obedeça essas normas e essas leis que nós, há vários domingos, estivemos estudando, desde que o povo obedecesse a essas leis, eles teriam bênção. Mas, se eles não cumprissem as leis que o Senhor estabeleceu, haveriam consequências. Nós vamos ver nesse capítulo, no início do capítulo 26, o amor de Deus para com o seu povo, né? O cuidado que ele tem para com o seu povo. E isso é um reflexo até hoje desse cuidado que Deus tem para com o seu povo. Vamos lá, no início, capítulo 26. Os 13 primeiros versículos, do 1 ao 13, versículo 1, versículo 13, é somente bênçãos. Bênçãos, estão se referindo a bênçãos, né, para o povo de Israel. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele reinicia o capítulo 26 se apresentando: eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Então, ele não aceita a construção de ídolos. Vejam bem que o Israel está no meio, né, de vários povos pagãos.
que utilizavam esculturas, utilizavam imagens, né? Havia muita idolatria e Deus abominava idolatria. E mais uma vez, ele inicia, nesse versículo, no capítulo 26, a, tirando do meio dele, da sua adoração, a prática da idolatria. Versículo 2: Guardarei os meus sábados e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Versículo 3: E andardes nos meus estatutos, guardados os meus mandamentos e cumprirdes, então eu vos darei, então eu vos farei, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Os irmãos estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o áudio. Boa noite, está bem audível para mim, ô Davi. Tá bem, tá Boa perfeito. noite, boa noite. Boa noite, estamos ouvindo bem, sim, irmão. Sim, sim, sim. Tá bom. Tranquilo. Está ouvindo, está ouvindo. A minha Já estava com o técnica, microfone que é a minha desligado. mãe, estava me alertando para falar mais alto. Mas dá para ouvir, tá dando para ouvir, sim. Mande A brasa gente aí. também está ouvindo bem baixo, mas a gente Sim. encostou bem perto do notebook para ouvir melhor. Tá. Eu já estou falando bem alto já. Chega mais próximo, Melhorou. então. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Pronto. Vou ver se eu consigo. Para alguns irmãos ficar melhor. Melhorou. Vamos lá? Melhorou, né? Graças a Deus. Vamos lá, o versículo 3. Vou repetir de novo, tá? O versículo Melhorou, 3 e o obrigado, versículo irmão. 4. E andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Então, tudo aqui é ele mostrando o amor de Deus para o seu povo, né? Abençoando o seu povo, mas com pré-requisito que ele obedeça os seus mandamentos, que ele obedeça os seus mandamentos. E uma das primeiras bênçãos são, no caso, as bênçãos, a promessa, que a gente pode observar logo no início, a, a promessa de prosperidade, uma prosperidade de alimento, de sustento, né? As terras serão fartas para o povo de Israel desde que ele seja obediente a Deus. Então a gente já vê um reflexo, né, aí da obediência do povo de Deus. Qual é a bênção uma das bênçãos que ele recebe, que é o sustento, né, a sua alimentação, a sua fartura, né, que Deus está prometendo ao povo de Israel. Então a gente vê a bondade de Deus, né? Deus não está sendo generoso e bondoso,
prometendo, e Deus ele cumpre a sua promessa. Deus ele cumpre. Ele foi fiel em tudo e que promete ao povo, ao que prometeu ao povo de Israel. Mas só que logo no início, precisamente no versículo 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos. Que, como eu expliquei para os irmãos, foi tudo aquilo que foi estudado durante vários domingos nos capítulos, né, do Levítico, onde ele foi estabelecendo a sua vontade e as suas normas para o povo. Versículo 6. Versículo 6. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Olha o que o Senhor está prometendo. Versículo 8. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Então, a gente pode ver aí, logo no início, uma promessa de sustento, de prosperidade agrícola, porque é um povo agrícola que depende da terra para o seu sustento, pastoreio para o seu sustento, uma prosperidade agrícola, alimentar. E, em seguida, ele faz uma segunda promessa, né? A promessa de segurança. Do versículo 6 ao versículo 8, ele fala a questão principal aí é a questão da segurança, de manter o seu povo seguro, seja ele dos inimigos de outros povos, dos seus vizinhos, seja eles inclusive de animais ferozes, né? Então, tudo isso, Deus está cuidando para que seu povo, desde que seja obediente, ele viva em paz, que ele viva em segurança. Olha como Deus ele promete, como Deus ele é generoso com o seu povo, como ele é amoroso, protetor. Desde que o povo obedeça os seus estatutos, guarde os seus mandamentos, ele vai sustentar e manter seguro o seu povo. Aí já vem uma nova promessa. Vamos lá, versículo 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Olha, come, come, comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Ele está querendo dizer aí que eles não só terão o sustento, né? A abundância do sustento. Eles serão prósperos. É uma promessa do Senhor, que haverá prosperidade para aqueles que estiverem fiéis ao Senhor. Gente, não vamos nos confundir do velho com o novo. Aqui realmente ele está falando de prosperidade material, como ele coloca no versículo 9: para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei, confirmarei a minha aliança convosco. Então, eles cresceriam bastante, seriam um grande povo, seria um povo numeroso, próspero, vencedor.
desde que ele obedeça suas leis, né, e guarde os seus mandamentos. Mas aí vem uma promessa melhor que essa, do que a prosperidade, do que a segurança, né, do que a alimentação. E vem uma promessa ainda maior, que é no versículo, a partir do versículo 11. Que é a gente classifica aí umas 4 promessas que são colocadas. Essa aí seria a quarta grande promessa. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, versículo 11. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Olha, o que o Senhor está falando especificamente no versículo 11 e no versículo 2, que enquanto ele estiver obediente aos seus estatutos, guardando os seus mandamentos, Deus habitará entre o povo de Israel. Olha que promessa fantástica. Deus ele vai habitar com o povo de Israel enquanto esse povo for fiel. Parte é a melhor promessa que Deus está mostrando para o povo de Israel. Vocês vão ter tudo: segurança, alimentação, irão se multiplicar, irão prosperar, mas principalmente eu, Senhor falando, eu estarei presente, estarei habitando entre vocês. E isso serve de exemplo para o cristão hoje. Enquanto formos fiéis, nós vamos ter a presença de Deus em nossas vidas. Enquanto andarmos segundo as suas leis, os seus estatutos, segundo a vontade do Senhor, ele vai estar presente em nossas vidas. Essa é uma das maiores promessas que Deus fez ao povo de Israel e, através de Jesus, confirmou a vontade de Deus para nossas vidas, que Ele habitará em nossas vidas, para parte de nossas vidas, desde que a gente seja fiel, desde que a gente seja, que cumpra em nossa vida a vontade dele. Então, essas são as promessas dadas ao povo de Israel. São as bênçãos que estão sendo dadas ao povo de Israel desde que ele cumpra a vontade do Senhor. E fecha aí com a grande promessa, né, que Deus iria habitar entre eles. E no versículo 3, ele faz uma reflexão. Ele lembrou o povo de Israel: tirei vocês escravos do Egito. Ou seja, ele tirou uma situação de escravidão, de uma situação de humilhação. Deus tirou o povo de Israel de uma situação de humilhação e o fez andar erguido. Olha que fantástico. Deus lembrando o povo de Israel, lembrando o que ele até o momento tem feito por Israel e tem cumprido
Ele mostrou para Israel que tem cumprido a sua parte de cuidar do povo de Israel. Retirou do Egito e transformou eles numa nação. E agora ele estabelece as bênçãos e suas promessas que de acordo com a sua com cada ação, cumprimento de cada uma das suas leis, dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Mas aí no versículo 13 encerra toda essa parte de bênção, né? Toda essa parte de bênção encerra aí no versículo 13. E aí a gente vai entrar no versículo 14, que vem as advertências. A partir do versículo 14 vem as advertências. Então, o que acontece? Deus ele prometeu, fez as suas promessas, estabeleceu as suas bênçãos para o povo de Israel, mas, como nós observamos lá no versículo 3, havia uma restrição, desde que o povo fosse fiel a ele. Havia uma restrição. Caso o povo não cumpra as suas leis, não guarde os seus mandamentos, aí inicia agora, no versículo 14, as advertências ao povo de Israel. Se vocês forem observar, são vários versículos que falam, né, sobre a advertência. São mais ou menos, me ver, mais de 20 versículos. As bênçãos estão concentradas ali em 13, né? E as advertências, mais de 20 versículos falam das advertências. Isso mostra que Deus ele é bom, é amoroso com seu povo, mas ele é justo. Ele é justo. E ele cumpre tudo aquilo que ele promete, inclusive suas advertências quando o povo não é fiel. E a gente vai ver alguns, a gente vai tentar ler todos, porque, na verdade, ele já foi meio que simplificado esse capítulo 26. Cada versículo tem um ponto diferente. Então, a gente já vai tentar fazer uma leitura meio rápida, para os irmãos entenderem a dimensão dessas advertências, que vão ter um reflexo muito grande no futuro, nas profecias, que o povo, até o momento que o povo de Israel pecou e foi levado cativo, ele estava ciente dessa. O povo não estava alheio. Ele sabia, ele foi alertado pelo Senhor. Entendeu, irmão? Então, toda vez que a gente vê o momento que Israel ela é destruída, o momento que ela é levada cativa, né, a, a, a gente entende que esse momento, né, que é contado na história de o povo de Israel, ele foi alertado, foi explicado detalhadamente o que iria acontecer com o povo de Israel se eles não cumprissem a vontade do Senhor. Então, no momento que a gente conhece a história de Israel e vê o povo cativo, vê o Israel sendo destruído, a gente entende que esse povo ele foi alertado. Esse povo ele foi ensinado. Então, muitos que nós vamos ler aqui, a gente vai ver esses versículos, essas advertências sendo refletidas nas profecias e na história de Israel. Versículo 14. Mas, já inicia alertando, mas se me não ouvirdes
e não cumprir todos estes mandamentos, se rejeitar, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que a, definhar a vida, e semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Então, a gente observa aí, do versículo 14 ao 16, já inicia como se fosse uma maldição. Melhor, uma palavra melhor, mais qualificada. Serão amaldiçoados em cumprir a vontade do Senhor. É isso que ele... Irmãos, até hoje, né, como cristãos, nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade de seguir Jesus ou não. Agora, uma coisa a gente não pode escapar. No momento que a gente não segue Jesus, no momento que a gente não segue ao Senhor, a gente vai receber as consequências. A gente vai receber as consequências. É isso que ele está se referindo. O povo não guardou o meu estatuto, não tem problema. Só que vai haver consequências. Vai haver consequências. E são essas consequências que estão sendo postas, e ele começa muito forte, né, com a expressão de amaldiçoando, como ele coloca logo no início do versículo 16. Então eu vos farei isto, porei sobre vós terror. Porei sobre vós terror. Vamos continuar. O que mais vai acontecer com aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor? Versículo 17. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha só. Ele coloca aqui que ele fará com que os inimigos, né? Mas se a pessoa não retornar, o Senhor não se arrepender, lá na frente ele vai explicar melhor o arrependimento. Mas se a pessoa não se arrepender, o que vai acontecer? Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 19. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as suas árvores da terra não darão o seu fruto. O que isso significa? É que significa, quando ele está falando que não vai dar fruto, que não vai, que a terra não irá produzir, significa que eles vão passar fome. É isso que significa. Esse é o castigo dele. Quando diz que a terra não vai produzir, não vai ter alimento. Entendeu? No momento que ele está dizendo que não vai
No momento que ele coloca que os inimigos vão atacar, que vão comer das suas sementes, vão retirar das suas sementes, que não vai haver fruto. Então, tudo isso, a consequência disso tudo é a fome. A fome. O castigo deles é a fome. Vamos lá? Versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Ele vai castigar, mas Deus ele pensa, ele é misericordioso, né? Vendo a possibilidade do povo mudar, reconhecer que errou, reconhecer. Mas se não houver essa mudança, as consequências vão se multiplicar. Versículo 22. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andar contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, vingando-a da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes das vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão de inimigos. Você lembra logo no início, quando ele prometeu segurança e paz? Então, no momento que você não cumpre, que o povo de Israel não cumprir a sua vontade, ele não terá mais paz, ele não terá mais segurança. Versículo 26. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Não fartareis. Se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, e vai alertando. Ele está castigando, mas ele está vendo, ele está sendo uma misericórdia, sendo misericordioso com o povo, para que ele possa mudar. Mas se ainda não, com todos os castigos, com todas essas tribulações, né, e não entender, aí a situação vai piorando. Eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Esse é o terceiro versículo que ele fala dessa forma, de multiplicar o castigo. Comereis a carne, acho que é um dos versículos mais fortes que tem nesse capítulo 26. Um dos castigos do povo de Israel. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Versículo 29. Ou seja, vocês podem observar que Deus ele vai usando a sua mão poderosa, castigando o povo e advertindo o povo. E em 3 versículos ele alerta: não reconheceu, multiplicarei 7 vezes. 3 vezes ele faz esse alerta. 3 vezes ele faz esse alerta para o povo parar de pecar e voltar para ele. Então, no momento que ele chega nesse versículo 29, né, ele já alertou várias vezes. É o povo que procura aquele momento de ignorância total da pessoa, do
povo de não reconhecer o poder de Deus, de não ter a humildade de aceitar a correção. A pessoa já está cercada de tribulações, tem o peso do castigo, mas não compreende, não entende, tem. Então, Deus ele vai falando sobre os castigos. E chega a esse ponto aí do versículo 29, que é um dos ápices. Ou seja, chegou a esse ponto porque desobedeceu várias vezes. Desobedeceu várias vezes. Não reconheceu o poder de Deus, não reconheceu Deus na sua vida. É o resultado final de um longo processo de castigos, admoestações, e não houve reconhecimento, não houve mudança. Aí vem o castigo, os castigos piores, os castigos maiores, ao ponto da fome ser tão grande, da miséria ser tão grande, o castigo ser tão grande, o peso da mão de Deus sobre o povo ser tão grande, que eles comerão até seus próprios filhos. Isso sirva de exemplo para cada um de nós. Muitas vezes a gente teima continuar no reino. Teima, a gente está sofrendo, teima continuar afastado de Deus, não cumprindo a sua vontade em nossa vida, está passando por diversas tribulações e dificuldades. E aí só piora, porque não tem a proteção, o amor de Deus na sua vida. Então a gente precisa pensar muito na nossa vida, da nossa família, nossos familiares, nossos amigos. É impossível agradar a Deus fora do corpo de Cristo. É impossível. O alerta tem que ser constante. O alerta é constante. Por quê? Porque Deus ele cumpre a sua palavra. Se a pessoa é desobediente, se o povo é desobediente, a tendência é só aumentar a gravidade do castigo. Gravidade. Versículo 30. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades e desertos, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Ou seja, um povo desobediente, qualquer coisa que faça, qualquer coisa, Deus aí não vai receber. Ele não vai receber como aroma agradável. Você está uma vida errada, pecado, mas Deus vai receber. Versículo 32. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desabanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias de assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Aqui ele está dizendo o seguinte, irmão.
Ele vai arrancar esse povo rebelde, desobediente, que não cumpre a sua vontade, ele vai arrancar da sua terra. E a terra vai ficar lá, vai descansar, descansar. Já que eles não descansam, já que eles não guardaram, um caso aqui, um dos mandamentos do Senhor é a guarda do sábado, já que eles não guardaram o sábado, a terra vai descansar nesse sábado, porque eles não vão estar lá. É isso que ele está dizendo. Vocês não vão, já que vocês estão caso vocês me desrespeitem, trabalhem no sábado, não guardem os meus estatutos, aí a terra vai ficar sem o trabalho de vocês, porque eu irei arrancar vocês de lá. Eu irei. É aí mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu irei tirar vocês de lá. Então, se no momento você não diz, você diz que no caso, um dos castigos, né? A pessoa não guarda os seus mandamentos, que no caso, um dos mandamentos do Senhor é guardar o sábado, está trabalhando, está fazendo as coisas, né, desagradando ao Senhor, então ele vai tirar você dessa terra, vai tirar você dessa terra. É isso que ele está dizendo. Não cumpriu a minha vontade? Eu lhe dei a terra, eu lhe dei o sustento. Não cumpre a minha vontade e tiro da terra. E a terra vai ficar lá descansando, sem ninguém trabalhando nela. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. O povo quer trabalhar, quer, não cumpre a sua vontade, Deus vai lá e usa a sua mão poderosa. E é isso que nós vamos ver o cumprimento disso nas, na história de Israel. Porque o povo de Israel ele vai cair, vai desobedecer e não vai cumprir a vontade do Senhor. Mas ele, como nós estamos vendo aqui no livro de Levítico, o povo de Israel ele está sendo alertado. Versículo 36. Quando aos que vos ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante de espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade dos seus pais, com eles serão consumidos. Aí no versículo 39, ele fecha todas as advertências de castigo ao povo de Israel. Esse é o ponto final, né? Do versículo 34 ao 39, que é a dispersão e o exílio. Já depois de vários castigos e sofrimentos, aí vem a dispersão e o exílio, ou seja, a expulsão do povo de Israel de sua terra e cativo na terra dos inimigos. Então é isso que Deus está falando. Não cumprir a minha vontade, você passará por várias etapas de castigo. Até o momento que você não se arrepender e não voltar para mim, vou lhe retirar da sua terra e lhe entregarei nas mãos do inimigo. Esse é o desfecho final para povo um povo desobediente, que não quer cumprir a vontade do Senhor. Mas Deus ele é misericordioso. Deus ele é misericordioso. E ao mesmo tempo em que ele inicia o capítulo 26, fazendo suas promessas, colocando as suas bênçãos sobre o povo de Israel, e em seguida fala sobre essa advertência, né, os castigos que irão se colocar sobre o povo de Israel,
no momento que ele abandona os seus estatutos e mandamentos, o que Deus faz já no finalzinho do versículo do capítulo 26, Deus ele dá uma esperança para esse povo rebelde. Como é essa esperança? É o arrependimento. Deus ele abre uma esperança para você, para o povo de Israel voltar para o Senhor. Ou seja, passando por todo o sofrimento, mesmo arrancando o povo de Israel, ainda é possível Deus restaurar a vida deles. Ele coloca isso, é isso que nós vamos ver nesse final desse versículo, desse capítulo 26. Deus ele dá uma esperança. Olha como Deus ele é misericordioso. A pessoa se afastou de Deus, fez tudo de errado, passou por todos os castigos, não se arrependeu. Foi nos últimos castigos, passando por todas as tormentas, se arrependeu, aí Deus ele dá esperança. Deus ele é misericordioso. É isso que nós vamos ver na palavra do Senhor. Versículo 40. Mas, então a gente vê, vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o seguinte, só para a gente não se perder. Do versículo 1 ao versículo 13, Deus mostrando o seu amor, né, a sua bondade para com o povo, através de promessas e bem. Aí do versículo 14 até o versículo 39 são as advertências. O castigo sobre Israel caso desobedeça os estatutos, né? Caso desobedeça as leis que ele colocou. E agora ele dá a misericórdia de Deus para o povo, caso ele se arrependa. Mas, versículo 40, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Olha como Deus ele diz. E eles se arrependerem e entenderem. Olha um detalhe no versículo, aqui, versículo 41, irmão. Olha um detalhe que é importante aqui sobre a questão do arrependimento. E tomarem, a última parte do versículo 41, e tomarem por eles por bem o castigo da sua iniquidade. Sabe o que ele está querendo dizer aí, irmão? É que se você passou por todos esses castigos, ou vive nesse castigo, Deus colocou na sua vida por causa da desobediência, e você reconhecer que você está passando por esse castigo por causa da sua iniquidade, reconhecer que está passando, entender e aceitar aquele castigo como resultado da sua iniquidade, Deus ele concede o quê? Perdão. Perdão não é só dizer assim, eu quero mudar, é reconhecer que as dificuldades e os problemas que você está passando, mudando os nossos dias de hoje, que a gente está passando, é resultado da nossa iniquidade, dos nossos erros. É tipo, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui,
Um exemplo para os irmãos entenderem bem essa parte de reconhecer o castigo. É, por exemplo, uma pessoa roubou, cometeu um crime. Ela vai ser penalizada de acordo com a lei. Vai ser penalizada de acordo com a lei. Vai cumprir cadeia. Vai ser penalizada de acordo com a lei. Vai sofrer os danos do castigo mediante o crime que a pessoa cometeu. Se a pessoa cometeu esse crime, ela reconhecer que aquele castigo que ela está sofrendo é certo por causa da iniquidade dela, por causa do erro, do crime que ela cometeu, aceitar aquele fardo, aquele castigo, isso é a demonstração do seu arrependimento. Tem muita gente, irmão, que pensa que arrependimento é só se arrepender, pronto, vai estar resolvido. Deus não tira de nós, não tira dos seus filhos as consequências do pecado. E quando a gente aceita essas consequências, cumpre na nossa vida, aceita com nossa vida o castigo que foi colocado mediante nossos erros, nossas falhas, aí sim está demonstrado o nosso arrependimento. O arrependimento, ele vem com ação. E uma das ações é aceitar as consequências do pecado. E é isso que ele está colocando. Você aceitar que esse castigo que você está sofrendo aí é por causa da sua iniquidade, aí ele vai reconhecer que esse povo se arrependeu. Então, a mesma mensagem traz para os nossos dias de hoje. A gente aceitar que os nossos erros, nossas falhas são consequências. Que a gente se arrepende, mas sabe, vai aguentar firme as consequências dos nossos erros. Deus, ele dá o conforto, Deus, ele dá a força para a gente aguentar as consequências. Porque nós não estamos livres de cometermos erros. Assim também não estamos livres de sofrermos as consequências do nosso pecado. Qualquer crime que você cometa na sua vida, qualquer coisa errada que você cometa na sua vida, você pode se arrepender, Deus pode aceitar seu arrependimento, é claro, a Bíblia mostra isso. Mas também você vai ter que aceitar, já que você está arrependido, as consequências das suas ações, dos seus erros, dos seus pecados. Aceitar essas consequências. Não adianta você cometer um erro, pronto, apagou. Apagou sim lá no céu. Aqui na terra a gente tem que cumprir as consequências. Cumprir as nossas consequências dos nossos erros. No momento que a gente aceita isso, Deus ele restaura a nossa vida. Versículo 42. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Ou seja, ele vai lembrar, Deus ele não esquece as suas promessas, Deus ele é fiel às suas promessas. No momento que você se arrepende, ele lembra da aliança dele. Ele restaura a sua vida. Versículo 43. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei,
nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor dele, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, dos que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Deus, ele não vai abandonar aquele que se arrepender. E ele vai cumprir a sua promessa, assim como nós, como cristãos. Deus, ele não vai deixar de cumprir a promessa nas nossas vidas. A nossa caminhada tem nossos erros, nossas falhas. Mas, se voltarmos os nossos olhos para Jesus, se voltarmos as nossas vidas para a vontade de Deus, Deus vai nos restituir. Deus vai cuidar de cada um de nós. Entendeu? Essa é a esperança que ele dá para o povo, mesmo rebelde, mesmo tendo desobedecido às suas leis. Ele dá a oportunidade para esse povo se arrepender e voltar para ele. E ele é fiel. Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. E ele vai cuidar do povo de Israel mediante o arrependimento. Então, ele fecha aí todo um ciclo, né? Ele inicia o capítulo 26 com as bênçãos, em seguida com a advertência e com a esperança do arrependimento e de ter de resgatar esse povo novamente. Então, todo essa riqueza, né, do capítulo 26, né, que mostra o amor de Deus, né, para o seu povo, mesmo ele abandonando, mesmo ele caindo em pecado, mesmo ele se separando dele, Deus ele mostra o seu amor, porque mesmo aplicando a sua justiça, mesmo aplicando o seu castigo, ele dá a esperança para aquela pessoa do arrependimento e de restaurar a sua. Aí eu fecho agora, orar, graças a Deus. Amém. Obrigado, Davi. Comentários, perguntas, irmãos, para a gente fechar o nosso estudo de hoje? Pode falar, Giovanni. Só para corroborar com a palavra do Senhor, com essa mensagem que não trouxe, como Deus é maravilhoso, né? Nós já lemos a Bíblia, já verificamos, todas essas promessas se cumpriram daqui para frente. E já se cumpriram quando Deus escolhe Abraão para sair do meio da sua parentela, que era idólatra, começa a formar um povo exclusivo dele. A idolatria permaneceu. Raquel, temos exemplo da Raquel depois com Jacó, com seus ídolos. Depois esse povo todinho lá, 400 anos no Egito, idolatria. E Deus aqui tira o povo da escravidão e começa a formatar ainda seu povo contra a idolatria. E depois vamos ver em Reis, os reis sendo idólatras, Salomão, idolatria, e todas as consequências, divisão, guerras, separação, exílio da tribo do norte, exílio da tribo do sul, e hoje segue a mesma promessa do Pai. Romanos 10, 28. Deus age e coopera, promessa de obediência, né? Deus age e coopera para o bem daqueles que o amam. E Jesus diz que aqueles que o amam são os que conhecem os mandamentos e obedecem. Então, hoje, nos nossos dias de hoje, obedeceu a Deus, Deus vai cooperar com a sua vida. Não obedeceu ao Pai, assuma as consequências de sua desobediência. Belas mensagens do Pai e Ele é fiel. Obrigado, irmão, pelo estudo de hoje. Obrigado, Giovanni. Mais algum irmão ou irmã?
Acho que podemos fazer a oração. Passar para o Paulo César. O Paulo nos conduzir na oração. Mais uma vez, obrigado, Davi, pelo preparo. Obrigado pela explanação. Obrigado, Giovanni, pela participação. Obrigado aos irmãos pela presença, né? E passar para o Paulo César para nos conduzir em oração. Com você, Paulo. Vamos orar, amados. Muito boa essa explanação aí do irmão Davi. Obrigado, Davi. Nós somos sempre gratos ao nosso bom Deus, né? Como o Giovanni gosta de Romanos 8:28, eu gosto de João 3:16, né? Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai nosso que estais no céu, santo é o seu nome, Senhor. Deus de misericórdia, Deus onisciente, onipotente, é o único Deus, Pai, que cremos e que possamos, Pai, sempre ter fé nesse teu amor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, que foi enviado por ti, sendo Deus, veio em forma humana, se humilhou, foi honesto até o final, foi obediente, Pai. Que possamos ser como ele, imitadores de Jesus Cristo, assim como o próprio irmão Paulo diz na sua carta em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que possamos, Pai, ser obediente, vindo a ser honesto, e também podemos, Pai, entrar no teu reino celestial. Porque nós aqui almejamos, Pai, a vida eterna, assim como tu prometeu para nós. Assim como no passado, o Senhor vem colocando na vida desses homens que nós aqui estamos estudando, Pai, que possamos tomar como exemplo e que essa obediência venha em nossas vidas. Abençoe cada um aqui presente, ó Pai. Obrigado por podermos ter nos reunido hoje para glorificar e louvar o teu Filho Jesus Cristo, lembrar desse teu grande amor através da ceia. E mais uma vez, sempre lembrando, Pai, que breve ele voltará. Possamos ter uma boa noite de sono, que possamos ter uma semana de luz na tua presença e lembrando, sendo sempre imitador de Jesus, em obediência. E é no nome dele, Pai, que assim oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite, Irmão, irmão. Boa noite a todos. Amém. Paz do Senhor. Boa noite. Deus. Alessandro, Boa noite. domingo que vem é a Olá. última aula de Giovanni. Levítico e Boa noite, encerra também os Paulo. estudos Boa aos noite. domingos. É o Rubens. A gente encerra no próximo domingo, Giovanni. Encerra Levítico e também os estudos aos domingos, é isso? Isso. Tá, vou fazer um chamamento que então, de encerramento pena! no Neto, grupo boa lá. noite. Fazer Alessandro, um chamamento Ai, de que encerramento e triste. até para nos despedirmos dos irmãos de Manaus. Aqueles que participam apenas aos triste. domingos, nós não vamos nos ver mais, né? É bom mesmo. Tá, vou fazer um Alessandro. chamamento lá para Olha, que Diga, triste. diga, irmão então. Sérgio. eu achei no YouTube até o capítulo 21. Isso eu estou postando. Elas estão gravadas aí, da última postagem, eu coloquei até o capítulo 21. Eu vou postar o restante. Tá. Vai botar depois que acabar o 27. No 27. Isso. Já vou, quando eu postar, já posto o restante. Tá legal. Amém. Obrigado. Tranquilo? Então tá, vou dar tchau para o nosso irmão Davi. Boa noite. Deus te Obrigada, abençoe. Davi. Boa noite para Quero todos. te Boa ver noite, futuramente, Débora. irmão. Obrigada, Davi, pelo Boa estudo noite. e boa Boa noite a noite. Mas todos. ali a gente vai continuar encontrando. Com certeza. Ah, A Lica sempre. tá aí, a Lica e Jovina e o seu Aníbal participam, volta e meia Boa na noite. live, a gente vai estar se vendo. Mas o Isso. Davi, esperamos que entre alguns estudos aí aos sábados, Mas dia de se, semana, para a hein, gente matar a Giovanni? saudade. Hein? Se a gente Alessandro, não encontrar mais os irmãos, mas a gente encontra lá no céu. amém. Amém. Mas Amém. continuem Um abraço, orando Deus. por nós. A batalha é grande, né? Do último trabalho que a gente iniciou, deu aquela pausa lá em Lucas, As né? quintas. A gente já Isso. teve um casal convertido, né? Graças a Deus, com um Glória a bebezinho Deus. de meses, 10 meses de idade. E aí agora eu vou começar o trabalho deles de confirmação aos domingos, né? E aí eu vou precisar desse tempo justamente para poder dar esse acompanhamento fora. Agora no próximo semestre, que a gente, nesse bairro lá que a gente interrompeu o trabalho na quinta, a gente vai começar uma segunda turma de evangelismo
E aí vamos continuar, iniciar o trabalho do zero, lançando a semente e deixando o crescimento a encargo do Senhor. Eu falei Amém. para ali, para os demais irmãos, com tudo, Alessandro, trabalho nobre esse teu, de grande valia, importantíssimo. Só tenho um pedido a te fazer. Nas reuniões que tu tiver com a congregação, avisa os irmãos que participavam dos estudos online no domingo, diz, "Ó, irmãos, não abandone os irmãos virtuais e participem sábado, sexta, segunda, escolha um dia lá, não deixe de estudar com os irmãos online. Nós Eu estamos tenho aqui trabalhando acompanhado, eu presencial. tenho acompanhado Giovanni, Atos com Enio na segunda. Giovanni, Oi, esse encargo fica a cargo da secretária. A cargo da... Da Líbia. não, A secretária ela é tímida, né? Quase ela não fala, né, irmã Jovina? No presencial, né, dona Jovina? É verdade. Só no Mas eu faço o presencial. convite, eu coloco lá para os grupos aqui de Manaus. Não, ela faz sim. Faço. Só lembrando Anitta aí para é uma marcar na boa agenda de secretária. vocês, o online, a gente vai ter o CRE, né? O CRE Amazonas no mês de outubro, 24, 25 e 26. Então a vou gente vai escrever aqui fazer a transmissão aí do CRE Amazonas em outubro. Já fechei com o irmão Enio, o irmão Já tá Alan. um ano quase, cara. Foi em junho do 24. ano passado, já fez um ano, né? Ah, Aí vai ser 24, 25 e 26. Aqui, dia 24 é feriado, 24 de outubro aqui em Manaus é feriado. Então a gente deve ir aí por volta das 9 da manhã até 5 horas da tarde, 6 horas aí, mais ou menos. A gente está fechando a questão aí do almoço, o horário do almoço direitinho, mas possivelmente entre 19 entre 18 a 19 horário Manaus aqui. 17 a 18 horas, mais ou menos, para fechar. Mas 9 horas da manhã, Manaus, 10 horas aí, Brasília. Tá? Então, E aí o dia Enio também 24, vai fazer 24 é o... amanhã à tarde? 24 é amanhã, tarde, de noite ou só amanhã, Isso, tarde? 24. 24 é manhã à tarde. Vai até às Tá, 18 horas, possivelmente. E sexta e sábado, 25 e 26? Isso. A questão é que a gente ainda só está trocando a ideia do tempo do almoço, né? Tá. Mas vai ser das 9 a em torno mais ou menos das 17, 18 horas aqui em Manaus. Aí na 25 e sexta 26? é o dia normal, das 7 da noite às 9, na sexta. E aí no sábado, o mesmo sábado? horário de quinta. Das 9 da Fechou, manhã entendi. até... A gente está definindo o horário. E aí eu vou ver se eu transmito também na semana seguinte o mais um, que o Enio faz a preparação de pregadores e professores. Então eu vou tentar Sim, transmitir também pelo YouTube, tá bom? Mas aí a gente vai passando para vocês direitinho. Tá bom. Amém. Pena que Manaus é muito longe para nós aparecer aqui do sul, mas não, quem sabe Não, um mas dia. tranquilo. É A longe, gente Manaus. entende. É por isso que eu tento também, na medida do que eu posso, né, a gente poder transmitir eventos como esse do CRE, compartilhando Sim. com os irmãos o conhecimento. O tema que a gente vai abordar vai ser transbordando do pleno conhecimento. Então, para evitar falsos ensinos, né, trabalhando questões que não condizem com a realidade, o Enio e o Alan vão abordar essas questões aí, tá bom? E vai ser gravado, irmão? Vamos Não, vai ser transmitir ao vivo e vamos ao vivo? gravar, que nem a gente fez o primeiro, Paulo. Boa. A gente vai abrir sala no Zoom e vai fazer a postagem no YouTube. Não se preocupa. Legal. Aí a gente vai Sempre tentar. importante. Os irmãos que puderem acompanhar online, ao vivo ali, beleza. Quem puder ver depois no YouTube também, eu vou formatar e vou fazer esse trabalho para compartilhar com vocês, tá bom? Nosso irmão Desse jeito Giovanni a senha vai ser CRE2. Ainda não tenho ideia ainda, irmão Sérgio, mas vai ser fácil, vai ser bem facinho. Tá bom? Tá bom, então obrigado, Alessandro. Um abraço Deus para quiser. vocês, a gente se vê Vamos amanhã lá, divulgar. tem a aula do Enio amanhã, né, Atos? Amanhã, 20 horas, Enio. Atos. Isso. Terça-feira, 19, Marcos. Eu tenho E... Tranquilo, se vê. eu tenho 20. acompanhado com ele. Tem as 20 bom? também. Um grande abraço aí, irmãos. Sim, Boa Jesus. noite. Deus Abraço, abençoe, boa proteja noite. e força aí, hein? Tchau, Boa tchau. noite, Amém. Rubem. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. falou, Deus Rubem. abençoe.